é a manipulação e a instrumentalização de seres humanos como peças de troca. Isso já vimos antes. Como venezuelanos, estamos exigindo que desta vez sejam libertados todos, mas que fiquem realmente livres, ou seja, que não permaneçam submetidos a esses processos ilegais, que possam voltar para suas famílias, mas que, além disso, recuperem todos os direitos civis. Diosdado Cabello é o menos afortunado de todo esse processo porque, bem, ele tem um poder fático, que é o exercício da violência, mas não é interlocutor dos Estados Unidos, que sempre o rejeitaram. Vamos agora imediatamente com os especialistas. Já está conosco Sair Mundaray, ex-promotor venezuelano que nos acompanha aqui no Radar 24. Sair, seja bem-vindo. Obrigado por estar conosco e, primeiro, sua reação diante do anúncio feito hoje por Jorge Rodrigues sobre a libertação dos presos políticos, não só estrangeiros, mas também venezuelanos. Bom, veja, como cidadão, a gente não pode deixar de se encher de júbilo, porque há uma injustiça muito grande nisso e uma injustiça, além disso, que para nós é especialmente aflitiva, não? Que é a manipulação e a instrumentalização de seres humanos como peças de troca. Isso já vimos antes. É preciso dizer com toda a seriedade que durante processos políticos anteriores, quando o regime se viu compelido, encurralado ou em uma situação de desvantagem, deu alguma demonstração de boa vontade ao escarcerar, não libertar. E isso é muito importante, tentar fazer essa diferença. E por que isso? Porque como são instrumentos, eles tiram o caráter de pessoas dessas pessoas, e para eles são apenas peças de troca. Essas pessoas ficam submetidas a processos ilícitos que foram instaurados contra elas nos últimos anos, utilizando leis antiterrorismo. É gravíssimo porque a pena nesses casos pode chegar a até 30 anos. Então, as pessoas são libertadas, enviadas para casa, em alguns casos sob detenção domiciliar, mas tem uma proibição de falar sobre o que aconteceu com elas. Não podem denunciar as torturas, os tratamentos cruéis, desumanos e de vítimas e, em muitos casos, tem uma série de restrições como proibição de sair do país, proibição de sair da circunscrição, apresentações perante os tribunais, etc. Então é uma forma de unir as pessoas. Sim, claro. Mas aos olhos do público que desconhece esses detalhes, parece um gesto de boa vontade. Já vimos isso antes nos diálogos dominicanos, nos diálogos mexicanos, nos diálogos noruegueses, etc. Esse tipo de expressão. Nós, como venezuelanos, estamos exigindo que desta vez sejam libertados todos, mas que fiquem realmente livres, ou seja, que não permaneçam submetidos a esses processos ilegais, que possam voltar para suas famílias, mas que, além disso, recuperem todos os direitos civis, políticos e sociais que lhes pertencem e não fiquem atados a esses processos ilegais instaurados por meio desses tribunais infames de terrorismo, criados apenas para perseguir pessoas por razões políticas. Os delitos, não as acusações que lhes eram imputadas. Mas você acha que vai ser como antes, quando esses que ainda mantinham ficavam praticamente isolados assim que saíam? Porque agora existe a pressão e a ordem de soltura é dada, evidentemente, por ordem direta dos Estados Unidos, que sempre afirmou também em seu discurso oficial que é preciso... Eles também estavam pela libertação dos presos políticos. Sim, é o que gostaríamos, mas conhecemos Olha, do regime sempre se deve esperar o pior. São 27 anos em que sempre buscaram algum mecanismo, alguma artimanha, alguma fórmula justamente para não perder tudo. Bem, muitas vezes já vimos a porta giratória. Soltam 100, 200 e no mês seguinte já tem 500 outros nomes novos.
Ou voltam a prender alguns dizendo que descumpriram algumas dessas medidas? Essa é a razão pela qual sempre é preciso ver isso com cautela e, além disso, é um trabalho que é imprescindível para os meios de comunicação, imprescindível para os comunicadores não ficarem só com a manchete, porque as pessoas veem a manchete e dizem foram libertados 500. E dizem, veja, isso é uma demonstração de boa vontade. E no mês seguinte já prenderam 700. Então não há um monitoramento ou acompanhamento que permita dimensionar o verdadeiro caráter criminoso desse tipo de ação. Claro, e reitero aqui minha pergunta, não é? Mas vocês consideram que o panorama já vai ser diferente com a pressão dos Estados Unidos? Ou mesmo assim, vocês, os porta-vozes, os rostos da oposição que estão no exterior, continuam desconfiados porque o chavismo continua lá? Claro que é preciso continuar desconfiando, jamais se pode confiar, e muito menos em Jorge Delcy Rodrigues, que participou de todos os processos anteriores de diálogo. Eles são ideólogos desse mecanismo sofisticado de manter pessoas detidas, soltá-las e no momento em que são soltas, veja que Jorge Rodrigues disse, começaremos as solturas hoje. Ele não disse libertações. Por quê? Porque Delcy Rodrigues tem uma prerrogativa, que é o indulto. Por que ela não concede um indulto em massa? Ou a Assembleia Nacional, que tem a lei de anistia? Temos pressionado para que haja uma lei de anistia. Isso sim liberta as pessoas desses processos. Não, a soltura é tão arbitrária quanto a prisão. Então é preciso sempre ver isso com o prisma da desconfiança, mesmo que estejam sendo pressionados pelos Estados Unidos, sempre com o prisma da desconfiança, porque essas pessoas são muito perversas e instrumentalizam o sistema, já que todos os poderes públicos estão alinhados com o que diz a cúpula política neste momento, onde felizmente Maduro já não está, mas eles continuam lá no poder. E você que conhece a Delcy Rodrigues, porque Maria Corina já em uma mensagem a havia chamado de rainha das torturas, não é? A arquiteta das torturas, foi o que disse Maria Corina. Como você a qualificaria, ou melhor, como você a descreveria? E como avalia também o desempenho que ela teve nesses dias desde que assumiu? Olha, Delcy Rodrigues é indissociável do esquema do cartel dos sóis ou de todo o esquema de narcotráfico. E é por uma razão. Ela gerenciou por muitos anos as finanças públicas e, sobretudo, a PDVSA. Petróleos de Venezuela é que foi uma das empresas mais importantes do mundo em todo o planeta, tinha presença em vários países e era muito respeitada internacionalmente. Eles a transformaram em uma espécie de caixa 2 para lavagem de dinheiro e uma série de atividades criminosas. Então, ela realmente encarna parte do pior que há no poder na Venezuela, porque quase todos esses esquemas de corrupção no exterior, de abertura de contas, de transferência de ouro, de riqueza, de tráfico de combustível, de tráfico de petróleo, ela tem sido a ideóloga e a cabeça. O que ela tem de diferente? Bem, que é uma mulher mais instruída, que fala vários idiomas, que é uma espécie de interlocutora. Mas não podemos confiar na Delcy Rodrigues, porque essas características não tiram a perversidade dela. Ela é especialmente perversa. Foi formada para o poder e para se manter no poder. Vejam o nível de anomalia que existe na Venezuela, e vocês estão mostrando isso nas imagens, que a função do poder legislativo é controlar o executivo. O legislativo é o irmão dela, o executivo é ela. Bem, isso é justamente a reafirmação de que o círculo de poder é pequeno, mas também de quais são os objetivos. Não há ninguém que controle esse poder. E por que você considera
Por que você acha que os Estados Unidos permitiram isso, que os irmãos Rodrigues sejam os que estão nesse processo de transição? Porque no início, lembremos, o discurso era, não é? Todos os integrantes do Cartel dos Sóis. Já tivemos entrevistas anteriores em outros programas com você e falávamos que os integrantes do Cartel dos Sóis são todos os membros da cúpula de Nicolás Maduro, onde também estavam os irmãos Rodrigues. Por que agora temos esse panorama? Bem, justamente a visão dos Estados Unidos, que em parte pode se considerar acertada, é que é muito complexo um processo que arranque pela raiz algo que está instaurado há quase 27 anos e que detém o controle, além das Forças Armadas, da polícia, dos grupos coletivos armados que aterrorizam as pessoas nas ruas e que continuam gerando os grupos geradores de violência. Eles estão apostando em um processo gradual, ou seja, tirar o chefe, né, o casal, que são os chefes iniciais, e ir desmontando esse processo a partir de alguém que internamente conhece como tudo foi montado, mas que também sabe quais são essas ramificações. Isso gerou uma reorganização do poder e uma série de dificuldades internas que estamos vivenciando. Estamos vivendo momentos muito difíceis de definir porque, bem, isso se caracteriza pela opacidade do obscurantismo que é próprio deste regime, que não presta contas absolutamente a ninguém. Estamos diante de um autoritarismo brutal. Estamos diante de uma situação em que a população, de modo geral, se encontra reprimida e com muito medo, e vemos claramente como, a seu próprio critério, podem soltar ou prender pessoas. Neste momento em que estamos conversando, já estou recebendo mensagens dos primeiros libertados, felizmente. Você pode nos dizer os nomes, por favor, Zair? Bem, estou ouvindo dizer, com base nas informações que recebi, que pelo menos até onde sei, os espanhóis que foram detidos, eram 4 deles, Não, já. Andrés Martínez Damen, José Maria Pessoa, Miguel Moreno e Rússio San Miguel. Estes senhores partiriam esta tarde, se já não o fizeram. Parece que vão libertar Juan Pablo Guanipa da prisão. Isso já estava sendo comentado desde ontem. Lembremos que ainda estamos perto de 1.000, o número de pessoas que estão lá. Então, enquanto estamos conversando, isso está acontecendo neste momento. Que não se diz... como a opacidade é o que o caracteriza, não se diz quais são as medidas com as quais ficam, mas além disso, hoje não houve algo que se chama abertura do ano judicial, ou seja, nem todos os tribunais estão em pleno exercício de suas funções. Isso deveria começar a partir de amanhã, sempre é 9 ou 12 ou 11, dependendo de não cair no fim de semana. Razão pela qual, obviamente, aqui não há nenhuma participação dos tribunais, mas sim, isso é uma decisão política. Assim, caberá depois aos próprios réus irem aos tribunais para verificar sua situação, porque além disso eles não têm advogado. Isso é importantíssimo. O advogado é designado pelo Estado, ou seja, é um defensor público que está ali como uma figura decorativa, não faz nada e garante que o processo tenha algumas características pseudo-legais, mas não está ali para recorrer, contrariar ou apelar. Em resumo, é só para dizer que tive um defensor público que faz parte da estrutura de perseguição. Agora, Zair, uma última pergunta sobre o papel que Diosdado Cabello desempenharia nesse processo de transição. Então, você considera que Delcy Rodrigues é capaz de controlá-lo? Porque o víamos como mais desafiador diante dos Estados Unidos? Bem, essa é uma das grandes incógnitas, não é? A capacidade que não só Delcy Rodrigues, mas Delcy e toda a sua associação de poder, isso funciona como facções criminosas.
Eu sempre disse que a queda, por exemplo, de El Chapo Guzmán é o mais parecido que vimos do ponto de vista criminológico com o que está acontecendo agora. Depois da queda de El Chapo Guzmán, seus filhos lutavam com a facção do Maio Zambada e os Zetas pelo controle do narcotráfico. Isso, como são rendas criminosas e espaços de poder, está acontecendo o mesmo. Só que não podem fazer isso abertamente por uma razão, que é porque tem um hegemon acima. Eles têm os Estados Unidos como olhando para isso, dizendo, bem, justamente os deixamos lá para que haja uma transição para a mudança de forma pacífica, porque vocês ainda têm as armas, mas já mostramos claramente do que somos capazes, e eu acho que, como vocês sabem, eles têm isso bastante claro. Diosdado Cabello é o menos afortunado de todo esse processo, porque, bem, ele tem um poder fático, que é o exercício da violência, mas não é interlocutor dos Estados Unidos, que sempre o rejeitaram. Ele enviou emissários durante anos para tentar tratar disso. E também não tem a aprovação de Cuba, né? Ele sempre tentou que Cuba porque a Venezuela é um país tutelado em grande medida por Cuba. Não, isso não é novidade. Bem, não é à toa que vimos que na operação em que levaram Maduro, toda a guarda ao redor era composta por cubanos. Todos os que morreram eram cubanos, porque justamente isso garante que, para onde quer que ele se movesse, etc., o regime de Canel soubesse o que ele está fazendo, com quem fala dia e noite, etc. Isso parece indicar que há uma ruptura, pelo menos neste momento, porque nomearam como chefe da Casa Militar uma pessoa sancionada por crimes contra as pessoas, contra os venezuelanos e por atacar o espaço democrático, que é Gustavo González Lopes. Além disso, é um péssimo sinal. Já disse que só seria aceito se ele trabalhasse para as agências de inteligência dos Estados Unidos, ou seja, se fosse agente duplo. Mas não seria bem visto que um criminoso dessa natureza seja o chefe da